Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Estamos aqui começando mais um podcast da nossa série especial de educação na contemporaneidade. Uma série especial que neste momento está discutindo o Ellen White como educadora. Será que o que ela escreveu ainda serve para os dias de hoje? É isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos discutir e, como não poderia deixar de ser, uma das coisas que vamos discutir aqui é currículo. O que é currículo? Qual a importância dessa palavrinha tão pequena, mas tão complicada de ser definida? O que Ellen White pensa sobre isso e como isso pode mudar a sua vida, professor? Estou aqui junto comigo no estúdio da Rádio NASP com a doutora Jurani. Olá, amigos! É um prazer novamente estarmos juntos e hoje nós temos um convidado especial, mas antes disso, eu gostaria de dizer que ele é aluno do mestrado em educação aqui do NASP e eu também sou professora do mestrado em educação do NASP. Estamos juntos para abordar esse tema tão interessante. Então, por favor, Edmar, apresente-se. Olá a todos que nos escutam. Me chamo Edmar Sena, sou graduado em Administração e Pedagogia e também estou fazendo o curso de mestrado do NASP e atualmente trabalho na educação adventista na Bolívia. Olha, Temos na Bolívia então, responsabilidade de representar a educação adventista da Bolívia. Então, agora um saludo a todos. Um saludo para todos os nossos irmãos de la Bolívia. Uhum. Um saludo a todos. Que legal. Olha, agora que vocês se apresentaram, eu notei que eu não falei meu nome. Eu tenho essa mania, né? Eu esqueço de me apresentar. Então, gente, meu nome é Dr. Rodrigo Foles. Quer dizer, meu nome é Rodrigo Foles, eu sou doutor. E estou aqui com vocês. Dito tudo isso, nos apresentamos, falamos do tema. Agora chega aquele momento que eu olho para a produção e digo, produção, por favor, rode a vinheta. Educação Adventista e Mestrado Profissional em Educação do NASP apresentam Educação Integral. Reflexões práticas para a educação de hoje. Muito bem, currículo. Mas a pergunta que vem ao nosso encontro é: qual é o papel do currículo escolar na formação dos alunos? Então, nós poderíamos dizer que o currículo é a espinha dorsal do processo de ensino e aprendizagem. É ele que orienta, assim, de maneira organizada, os conteúdos que serão aplicados nas diferentes etapas da formação acadêmica do estudante. Ele define as habilidades, as competências que são necessárias para o seu desenvolvimento e ele não visa só a formação acadêmica, mas ele também visa o preparo para a vida social e para a vida profissional do estudante. Muito interessante. Então, o currículo, ele tem uma importância tremenda na escola, né? Que muitas vezes o professor chega na escola, ou muitas vezes não, né? Na sua maioria, o currículo já existe, né? Ele só se adapta. E a gente não para pensar nessa importância que você está colocando aqui, né? Que ele que define e determina tudo. Sim, mas ele também não é algo rígido, fixo, né? Ele é flexível para atender às demandas sociais que vão surgindo, ou seja, as o professor profissionais também. Pode, assim que chegou na escola, conheceu, viu as limitações, ele pode propor mudanças também nesse sentido, né? Ele pode propor mudança e precisa também estar sempre preparado para as mudanças que ocorrem. Então, com a fala de vocês, me leva a pensar que o currículo, ele é uma matriz, ele é uma base para que o professor, a partir dele, faça o seu planejamento para o desenvolvimento dos alunos. É isso? Eu gostei. Eu posso dizer até mais do que matriz e base, eu usaria a palavra lógica. Ele é a lógica por detrás dos atos que fazemos. Por que temos as aulas que temos? Por que ensinamos o que ensinamos? Por que decidimos o conteúdo? Tudo isso tem uma lógica, tem um motivo, tem um objetivo de ser. Ele não foi um dia do nada, a gente chega na escola e aí a gente decide como fazer.
Não, ele foi pensado, ele foi planejado. Então você, professor, quando vai planejar a sua aula, você precisa estar em comum acordo com o currículo e com o objetivo educacional da sua escola. E isso aqui me levanta uma pergunta, assim, que agora está fervendo aqui na mente. Segundo Ellen White, que é o objeto dessa nossa série especial de 42 podcasts aqui dentro do nosso podcast, segundo Ellen White, qual deveria, então, ser a proposta de desenvolvimento do currículo? Então, na minha pesquisa, eu fiquei surpreso com as considerações que Ellen White faz sobre o currículo. Porque nós estamos, às vezes, estudando algumas questões como inteligência emocional, atividade maker, o ensino na sua concepção de ensino integral. Que são tão atuais, né, em discussão, atuais, né? Mas Ellen White já falava sobre isso desde o início do século passado. 150 anos atrás, né? Olha mais que isso. E não apenas assim na orientação dessa aplicação prática do que é a teoria em sala de aula, mas também na sua definição de conceito de educação integral. Veja, enquanto a maioria dos educadores apresentam a educação como um fim em si mesmo, Ellen White apontava o ensino como o preparo do estudante para um propósito maior, que é o cumprimento da missão. Uau. E justamente por isso é que ela defendia que o currículo deveria ser voltado para o desenvolvimento integral das faculdades mentais, físicas e espirituais do aluno. Interessante isso, né, doutora? Muito interessante. E isso me faz refletir muito. Ao você trazer a visão de Ellen White sobre currículo, eu fico pensando que orientações você poderia dar para que o professor da educação adventista coloque isso em prática. Ou seja, quais as orientações podem ser observadas por um professor da educação adventista que sejam úteis para a sua prática, para o seu dia a dia na sala de aula? Interessante, porque o currículo, se ele é tão importante como a gente está olhando, e eu acredito, porque você me convenceu aqui, o professor precisa estar antenado nele, o professor precisa entender o porquê que ele existe e tudo, e isso precisa mudar o dia a dia, quando ele entra na sala de aula, porque senão fica só no discurso, né? Fica só no papel. E o professor que faz a prática diária mesmo. Então, antes de chegar nesse ponto especificamente, quando eu falo do desenvolvimento das faculdades espirituais, esse é o principal ponto que diferencia Ellen White dos outros teóricos na área educacional. Uhum. E aí ela traz a Bíblia como ponto central do nosso currículo, é o nosso principal compêndio. Então, partindo dessa base da Bíblia como ponto central do currículo, é que a gente pode discutir quais são as orientações. Primeiro, Ellen White tem uma concepção mais elevada sobre educação. Ela deixa isso muito claro em suas orientações sobre o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, quem deve ensinar e para o quê. Então, eu queria só responder esses 4 pontos. Eu gostei, mas antes de responder, vamos reforçar, porque ficou legal essa sistematização. Como é que você falou aí? O que deve ser ensinado. O que deve ser ensinado. Como deve ser ensinado. Tá. Como. Quem deve ensinar. Quem. E para o quê? Qual o propósito? Uau! Eu gostei dessa sistematização, porque se a gente tem ela em mente, fica mais fácil a gente entender por que a gente está fazendo o que faz. Então, primeiro, para entender o que deve ser ensinado, ela defende que deve ser ensinado a palavra de Deus como base central, a Bíblia, integrada com as demais disciplinas e áreas do conhecimento dentro do universo acadêmico, visando o desenvolvimento integral do estudante. Como que isso deve ser ensinado? Deve ser equilibrado entre teoria e prática, apresentando de maneira criativa e utilizando todos os recursos oferecidos por Deus, inclusive a natureza, a sua criação. E Ellen White enfatiza também que muitos textos, onde ela fala sobre o assunto, que a teoria por si só não alcança a experiência desejada para o completo aprendizado. Nossa, que interessante. Você pode repetir essa frase? Ela diz assim, olha, a teoria por si só não alcança a experiência desejada para o completo aprendizado. Interessante. Então, ela enfatiza a prática. Interessante. Então, nós teremos aqui
muito em breve um podcast que vai trabalhar muito essa questão da reflexão-ação, teoria e prática. A gente não pode ficar só na teoria. E o currículo também não pode ser só uma teoria. Ele tem que ser prático. Verdade. Interessantíssimo. E você falou de educação integral, que foi o nosso primeiro episódio, né? Ou seja, o currículo precisa pensar uma educação que seja integral. Corpo, alma, mente, espírito, ou seja, o ser humano por completo. Então, e por que esse é o objetivo, né? Porque o objetivo final do currículo defendido por Ellen White é o serviço. Numa das citações, ela deixa claro assim, olha, nossas escolas foram criadas para preparar os nossos jovens para o serviço missionário. Ela deixa muito claro que não é só para o serviço missionário para essa vida, porque ela também diz que ao se preparar no serviço missionário nessa vida, a participar do serviço missionário nessa vida, a ter compaixão, empatia ele está se outro, preparando, né, para o serviço na eternidade. Interessante. Então, o que a gente faz aqui reflete o que faremos no céu. Então esse é o objetivo final. E aí entra quem deve ensinar. Porque para ela, o caráter do professor é tão importante quanto o conteúdo do que ele ensina. Interessante. Ou seja, aplicar de forma prática o currículo na educação adventista, o professor precisa ter o conhecimento necessário, mas principalmente precisa ser o exemplo da imagem de Deus para os seus alunos. O exemplo da imagem de Deus para os seus alunos. Interessante que a gente vai trabalhar esse tema, né? Só quando trabalharmos no podcast, só sobre professor. Mas o que você está falando agora, não existe currículo sem professor. E não existe currículo sem professor sem que ele esteja em Cristo. É verdade. A visão de Ellen White alinha teoria, prática, um modelo de ensino e, no final, um objetivo muito maior, que é o propósito da educação adventista. Uau! Gostei muito dessa nossa discussão. Infelizmente, o nosso tempo está finalizando. Eu gostaria de te perguntar qual conselho bem prático você poderia dar agora aos nossos ouvintes que estão aqui nos ouvindo, que estão... Porque é uma responsabilidade muito grande tudo que você está falando, né, Edmar? Que conselho final você pode dar a todos? Olha, para finalizar, o que eu poderia dizer que currículo não é o que o professor faz, mas é o que o professor é. Então, meu conselho para o nosso professor que está nos escutando, seja você o currículo. Uau! Eu acho que a gente pode finalizar aqui, né, doutora? Finalizamos com essa frase tão interessante. Vamos refletir sobre isso e até o próximo podcast. Que Deus te abençoe, gente. Até lá. Este podcast foi produzido pelo Mestrado Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Agência Integrada de Comunicação e Marketing, com o apoio institucional da Rede de Educação Adventista. Produtora Icon, Ellen Bayer. Operador de áudio, Thiago Bandeira, Marquês Júnior. Editor de áudio, Thiago Bandeira, Samuel Jair. Produtor musical de trilha, Lucas Bispo. Mixagem e finalização, Thiago Bandeira. Supervisão produtora Icon, David Lucas, Malu Oliveira. Coordenação produtora Icon, Letícia Caron. Voz de abertura e fechamento, Yasmin Larissa. Verificação teológica, Dr. Fábio Dário. Apresentação, Dr. Rodrigo Foles, doutora Jurani Rueda.